A Operação Transição Responsável, realizada pelo TCE Ceará em parceria com o Ministério Público do Estado, entrou na fase de coleta de dados e solicitação de documentos aos gestores. A ação conjunta promove ações preventivas e corretivas relacionadas a possíveis irregularidades no encerramento de mandato municipal. Outra ação do tribunal relacionada à mudança de governo foi o lançamento de um manual de orientações com boas práticas para esse período de transição. Esses assuntos serão abordados em nossa entrevista da semana com o secretário de Controle Externo, Carlos Nascimento, e participação da Procuradora de Justiça do Ministério Público, Vanja Fontinelli. Carlos, seja bem-vindo ao Acontece TV. Você poderia explicar em qual fase se encontra a Operação Transição Responsável do TCE em parceria com o Ministério Público Estadual? Oi, Carol. Satisfação em conversar contigo novamente. Estivemos com o Ministério Público para planejar quais seriam as ações que poderiam contribuir, então, para que toda a transição que está ocorrendo entre os gestores anteriores e os gestores que agora foram eleitos pelo povo para dar continuidade à administração municipal pudesse ser o mais transparente, o mais efetiva possível. Existem, no momento, equipes que estão fiscalizando 18 municípios, aos quais foram autorizados pelo presidente aqui do Tribunal de Contas do Estado. Estivemos numa fase de apresentação dessas equipes aos gestores, de coleta dessas informações, ao passo que seguimos, então, agora com procedimentos de análise dessas informações, tudo isso no intuito de verificar se existem possíveis irregularidades ocorrendo durante esse momento. Tudo indica que, eventualmente, na semana que vem, traremos, então, os relatórios com as evidências e as constatações realizadas pela fiscalização para que os nossos conselheiros possam, então, decidir sobre os procedimentos e os processos que foram abertos até o final do ano. Vamos chamar a Procuradora de Justiça do Ministério Público, Vanja Fontinelli, para explicar as ações da Operação Transição de Governo, junto com o TCE Ceará. Mais uma vez, esse ano, estamos unidos, TCE e Ministério Público, para fazer o acompanhamento da transição dos governos municipais. Infelizmente, essa é uma medida que ainda precisa ser adotada pelos órgãos de controle, porque alguns dos gestores cultivaram, durante as suas gestões, a cultura do personalismo, do individualismo, esquecendo da população de um modo geral. Nós temos a tarefa de fazer as fiscalizações e as inspeções daqueles municípios que apresentam indicativos de desmonte e de descontrole e que estejam agindo fora da moldura da legalidade. Nós esperamos, sinceramente, encontrar nesses municípios, durante as fiscalizações e as inspeções, a tranquilidade. Esperamos encontrar a atuação dirigida e voltada apenas para o cumprimento da lei. Porque a população, que é o principal destinatário desse nosso trabalho, precisa ter a certeza de que os gestores trabalham em prol de todos eles, da comunidade de um modo geral. E que isso nada mais é, a alteração de governo, nada mais é do que o respeito pleno pela democracia. Com relação às fiscalizações, como foi o processo de seleção dos municípios? Olha, Carol, a seleção dos municípios, ela obedeceu a uma metodologia que tem como principal característica critérios objetivos. Também em conversa com o Ministério Público, definimos quais seriam as possíveis irregularidades que poderiam ocorrer durante esse período. Traçamos, então, método para que, a partir das nossas bases de dados, utilizássemos as informações que nós temos e que nós recebemos dos municípios gradualmente, para que verificássemos, então, se havia uma probabilidade de, nesse momento, estarem ocorrendo alguma dessas irregularidades. Diante disso, então, separamos as equipes em 2 eixos de fiscalização. Então, uma direcionada à gestão contábil, financeira e patrimonial, e outra direcionada aos gastos com o pessoal. Para cada uma desses eixos, traçou-se uma matriz de riscos
que eventualmente ranqueou esses municípios a partir de uma pontuação que foi dada para cada uma dessas possíveis irregularidades que poderiam estar ocorrendo. É importante frisar que dentro dessa metodologia houve um filtro para todos aqueles municípios que tiveram então como um ganhador da eleição alguém que está em oposição ao atual prefeito, para evitar assim que em virtude de alguma divergência política, a administração tivesse a sua informação sonegada para aquele sucessor que eventualmente irá assumir para dar continuidade aos serviços. E para finalizar, do que se trata o manual com orientação para a transição governamental municipal? O manual ele tem o objetivo de orientar os gestores. Ele traz, então, recomendações já de normas que estão postas, são regulamentos que já estão ou em lei ou em normativos aprovados pelas instituições, mas então, temos ali um compilado então, de possíveis ações que o gestor pode tomar no intuito, então, de fazer essa transição o mais transparente possível. Posso citar aqui uma delas, por exemplo, recomenda-se que o gestor institua, então, uma equipe de transição. E essa equipe, então, ela poderá entrar em contato com aqueles que forem indicados pelo prefeito sucessor, justamente para que, em conversas e troca de informações, haja uma transparência e um entendimento para a equipe que virá assumir sobre qual é a real situação do município em questão. Muito obrigada pelas informações, Carlos. Eu que agradeço, estou aqui à disposição para uma nova oportunidade. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques desta semana no TCE Ceará. Veja também, Programa Agente de Controle inscreve para a última etapa de capacitações 2020.